E agora sim, estamos no segundo dia do curso do Centro de Reflexão Cristã sobre a missionação portuguesa no ciclo africano do Império, e estes dias estão organizados pelo João Miguel Almeida, que é o coordenador científico desta sessão, e a quem eu passo a palavra, agradecendo-lhe a disponibilidade e esta gestão, e certamente também para fazer a apresentação do nosso orador, a quem também, em nome do Centro de Reflexão Cristã, agradeço mais uma vez a Muito obrigado. generosidade, o sim, pronto, esta capacidade, não é, de continuar a fazer pequenos milagres com a partilha do seu conhecimento. Para nós é importante também e é muito enriquecedor. João Miguel. Ok, obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença, em especial ao Eric. Como já foi dito, nós tínhamos pensado começar às 18 horas com uma intervenção do Hugo Dores sobre a missionação católica em Angola durante a monarquia constitucional e a Primeira República, mas à última da hora não foi possível porque avisou-me que não tinha sido possível porque estava doente e impossibilitado de participar, mas o Eric predispôs-se a antecipar um pouco a sua intervenção sobre a missionação católica em Moçambique. Esta é a segunda sessão deste curso sobre a missionação católica no ciclo africano do Império. A primeira sessão o orador foi o Frei José Nunes, que falou sobre missionação católica no Império Português, focando em especial Angola e no Estado Novo. Quem assistiu à intervenção de Frei José Nunes certamente se lembra que ele teve uma pequena referência de relance ao que ele chamou a Igreja Profética em Moçambique. E o Eric Morias-Nu, que é um grande especialista na história de Moçambique, certamente agora vai dar-nos uma perspectiva mais ampla do que foi essa missionação católica em Moçambique. Eu vou começar por apresentar o Eric, que já conheço há muito tempo. Que o Eric Morias-Nu é professor de História Africana na Queen's University Belfast. É autor de vários livros sobre história do colonialismo, história da Igreja Católica e história do Islão em Moçambique, e é autor de diversos estudos sobre religião, política e conflito noutros países de expressão oficial portuguesa, na África do Sul e na Suíça. Entre estes livros é de destacar a adaptação da sua tese de doutoramento em livro Catholicism and the Making of Politics in Central Mozambique, 1940-1986. Também fiquei a saber, ao ver a sua biografia, que desde 2010 tem trabalhado em resolução de conflitos, o que é um bom exemplo para Portugal, onde vários historiadores se têm especializado na criação de conflitos. Acho que era um exemplo que devia frutificar aqui. Colabora regularmente em meios de comunicação social como The Times, BBC World Service, Le Monde e Público. Portanto, agradeço muito a sua participação neste curso. Passo a palavra ao Eric. Está. Eric. Estava aqui muito bem.
Aguardamos um pouco. Eric, não estamos a ouvi-lo. Ah, não sabemos. Vou talvez enviar um chat. Ora, que esta. Ora, esta. Eu enviei uma mensagem pelo chat Ele para está o aqui a Eric entrar a dizer de que a novo. imagem estava parada e que não estávamos a ouvir. O seu... Sim. Já voltei. Agora. Voltou. Desculpe, tive que sair e entrar de novo, não funcionava. Muito bem. Então perdi o fim da conversa, de facto, mas será que já acabaram as apresentações? É isso? Era o Laudácio. Então, muitíssimo obrigado, João, muitíssimo obrigado a Inês Vieira pelo convite, pela oportunidade de vir falar sobre Moçambique e a história da Igreja nesse contexto. Portanto, como foi dito, eu sou professor de História e trabalho sobre as religiões e política em Moçambique, a história, que vai do século XIX até coisas muito contemporâneas. E escrevi, depois, a minha tese de doutoramento sobre a Igreja Católica, e o que me interessava, peguei uma diocese, e o que me interessava era entender como é que... Consegue me ouvir? Yeah. Ok. Então, o que me interessava era como é que funcionava o interior da igreja, internamente, as divisões, as diferenças, como é que o bispo lidava com diferentes congregações, os acordos que passaram, etc. E levou, como disse o doutor Almeida, a eu publicar um livro sobre o tema, pelo qual reescrevi uma parte da tese, 9 capítulos, etc. E continuei com um artigo mais recente, portanto, e fui solicitado para escrever mais, portanto, não sei bem onde que vai acabar, mas continua o meu interesse, se não paixão, pela história da Igreja Católica, em Moçambique em particular, que penso que é particularmente interessante. Tinha o PowerPoint, não sei se vocês costumam ter PowerPoint ou não gostam muito. Gostamos, acho que falo por todos, Não ajuda sei sempre. Aqui no ensino das universidades inglesa, Reino Unido, gostam muito, é exigido, se calhar. Então acho que era este, mas vamos ver se... Oh. Ok, um segundo, vamos ver de novo. Tinha umas imagens, que é sobretudo a estrutura, depois umas imagens da apresentação, mas agora já perdi onde foi. Vocês não estão a ver nenhum PowerPoint ainda. A técnica é sempre uma coisa complicada. Mas há pouco conseguíamos ver o início. Este? Não. Portanto, compartilhar, share. É isso. Sim, é isso que eu tentei fazer, mas funcionou antes e agora não encontro onde está o tal documento. Passou o fim, talvez. Enter screen. Não sei onde fugiu. Pronto. Será que posso fazer a partir do... Peço desculpas. Entrei antes para ver essas coisas e tinha funcionado. Agora está a ficar mais complicado.
se calhar o habitual. Vou dar mais uma olhada e se não conseguir vou simplesmente falar sem o PowerPoint. Mas tinha umas fotografias bonitas. Pronto, não estou a ver. Sumiu. Pronto, vamos fazer sem, por enquanto. Ok, mas o que eu tinha decidido é falar basicamente, se entendi bem, era essa a ideia, a partir da monarquia do fim do século XIX até hoje, e decidi dividir a apresentação em 4 secções, uma que seria uma contextualização, depois falar do primeiro período, que seria da Igreja Católica em Moçambique, da monarquia até 1940, e a terceira parte sobre de 1940 até 60, portanto, grande período concordatário, e depois falar do Segundo Vaticano e das evoluções da Igreja até a independência, portanto, a questão da reforma e da descolonização. Eu vou interromper E, só, Henrique, só para... será que consegue enviar-me o PowerPoint para o meu e-mail? sim. Será que eu tenho o seu e-mail? Não tem, mas vai ter agora. Perfeito. Então, vou aproveitar. Fácil, é Espada Vieira. Depois corta isto na gravação. Então espero que eu faça uma pausa. Encontrei. Agora, Fantástico. será que vocês estão a ver agora? Agora estamos a ver. Fantástico. Mas agora não sei como é que estão a ver. Eu não vejo o que vocês estão a ver. Estão a ver só o PowerPoint? A mim também, os dois? Acho que está ótimo. Mas se calhar era melhor portanto, aumentar o PowerPoint. Portanto, carregando aqui no rodapé do PowerPoint, carregando no... Oi? Organizar a apresentação. Sim, Tinha organizado a apresentação em 4 secções, não é? E vou começar, portanto, com uma discussão sobre o período que vai antes, de facto, da chegada da monarquia. Portanto, os premissas da evangelização de Moçambique. E acredito que os senhores e as senhoras conhecem, se calhar, já essa ideia, essa dinâmica, mas pensei que valia a pena dar um ponto de vista geral, não é? E podemos dizer que, de facto, começa com a vinda dos jesuítas a caminho, a primeira vinda da Igreja Católica com Vasco de Gama, que vai parar na ilha de Moçambique, tem uma missa que é rezada lá na ilha de Moçambique, em 1498, e, de facto, a Igreja Católica, hoje em dia, considera em Moçambique essa data como sendo o início da Igreja Católica em Moçambique, não é? Mas, de facto, a evangelização começa não tanto com Vasco de Gama, e aqui na fotografia, claro, era o São Francisco Xavier, que é jesuíta, como sabem, o grande santo e patrão das missões estrangeiras. Mas começa mesmo com o Gonzalo de Silveira, que vai tentar e conseguir, até certo ponto, a evangelização do Império de Monobotapa, uma vez que Moçambique não existia, e que vai chegar em 1560, no que hoje em dia é o centro de Moçambique, e vai proceder até a corte do Império de Monobotapa, vai conseguir converter o imperador, assim que alguns membros da família, mas essa conversão vai desencadear conflitos e o padre Silveira vai ser morto um ano mais a seguir. Esse é o evento inaugurador, podemos dizer, da evangelização da costa leste pela Igreja Portuguesa, e, embora tenha sido um fracasso no início, os jesuítas vão continuar a presença e o trabalho depois da morte de Gonçalo de Silveira, e os dominicanos vão se juntar. É um período, de facto, no fim do século XVI, onde a Igreja vai ter sucesso, uma vez que Portugal vai estabelecer uma série de feitorias e construções ao longo do rio
que se chamava Rio dos Senas, que hoje em dia é o Rio Zambeze, e vão ser construir uma série de igrejas ao lado, que vão ser usadas, se posso dizer, pelos jesuítas e os dominicanos. O período de grande evangelização é relativamente curto, mas no século XVII, o que essas duas congregações vão fazer é estabelecer grandes farms, grandes territórios que controlam e onde estabelecem a missão e vão converter a população, uma parte da qual é população escrava, e vão, usando, podemos dizer, até certo modo, um modelo feudal, vão estabelecer um cristianismo ao longo do rio Zambeze. Esse é um período celebrado na história e na memória da Igreja Católica em Moçambique, mas, de facto, a vinda do Marquês de Pombal, como sabem, em 1759, vai levar da expulsão, a extinção, eventualmente, da sociedade dos jesuítas, e, portanto, a expulsão dos jesuítas na zona que há de ser um dia Moçambique, e vai iniciar o declínio por causa do regalismo excessivo, como dizia o Charles Boxer, o regalismo excessivo do Marquês de Pombal vai iniciar um declínio da Igreja, que vai continuar durante um século, até que na metade do século XIX, em 1855, quase não há igreja, não só no Vale do Zambeze, mas em todo Moçambique. Moçambique, nessa altura, e a história não vou fazer porque é uma história complicada, era uma prelazia, antes dependia de Goa, mas pronto. Mas em 1855, o Estado da Igreja é que só ficam 5 padres seculares para todo o território de Moçambique. Moçambique, como sabem, é um território muito longo, estamos a falar de 2.000, 2.500 quilómetros de longo, não é? E largura de quase 1.000 quilómetros, portanto, um território gigantesco. Portanto, o declínio da Igreja no século XIX, mas que vai se inverter no século XIX, a partir da metade, quando temos o restabelecimento da monarquia, é o interesse a seguir a caída do segundo Império Português, o interesse pela África para tentar estabelecer o terceiro império. Se podemos passar o próximo slide, peço. Acho que são 2 até. Não está fácil. Então, agora estamos. Agora. Eu vou interromper e vou Também, colocar. vou continuar e não há problema. Mas não está nada fácil. online fica tudo um pouco mais complicado. É para a frente, não é? Assim. Portanto, esse é os keywords dessa conversa, não é? E aqui é o território do que hoje em dia é Moçambique, o Vale do Zambeze nesse mapa, é o império que o Gonçalo de Silveira conseguiu converter o imperador, era o Império de Monopatapa, que está aqui escrito nesse mapa. Podemos passar ao próximo. Pronto, então vamos falar do período da monarquia. Não sei se a monarquia que é definitivo o mais importante para descrever, mas basicamente penso que vocês conhecem essa história melhor do que eu, mas na segunda metade do século XIX temos uma conjunção de fatores, que é o restabelecimento da monarquia com o Duque de Saldanha, o interesse pela África, que vem, em parte, como eu disse, da perda do Segundo Império e do desejo de Portugal de restabelecer um novo império, o terceiro, e o facto que os poderes europeus, a Alemanha, a França,
e Inglaterra ter interesse pela África, querer dividir a África para colonizá-la. E, portanto, temos um interesse, de um lado, crescente pela África e, do outro lado, por causa da monarquia, o restabelecimento de boas relações entre a Igreja Católica e as missões e o governo. E isso vai levar, basicamente, ao regresso de missionários para Moçambique. E, nesse período, a partir de 1870, se não me engano, há diferentes datas em função das congregações, mas se calhar é o início de 1880, vão voltar 3 congregações, que são os franciscanos, que para eles era um novo território, os jesuítas que regressavam, mas dessa vez não eram os jesuítas portugueses, mas eram os jesuítas franceses, com alguns polacos, se não me engano, porque os jesuítas tinham o problema de restabelecer a sociedade. E os jesuítas voltaram para a zona do Zambeze, a zona tradicional deles, enquanto os franciscanos e as franciscanas de Maria, portanto uma congregação feminina, se estabeleceram todo o sul de Moçambique até o rio Zambeze. E esse período tem, como eu disse, o apoio favorável por parte do governo e um interesse geral da sociedade e da igreja. Portanto, vai haver um crescimento e um investimento por parte da igreja em restabelecimento de missões. Aqui temos uma fotografia no slide dos franciscanos em Inhambane, que era uma das grandes zonas, uma zona, melhor dito, importante da presença portuguesa e da presença da Igreja Católica. E, portanto, vemos um crescimento, construções de missões, construções de escolas e envio de padres e de irmãs para Moçambique e irmãos. Até que em 1909, portanto, nas vésperas da Revolução Portuguesa, temos 71 padres e 10 irmãs em Moçambique. Não preciso dizer o impacto da Revolução Portuguesa na Igreja, que em Moçambique foi um pouco diferente, porque o governador não aplicou da mesma forma. Os jesuítas acabaram saindo, embora saíram negociando a saída, porque tiveram o apoio dos alemães, dos austríacos e da Inglaterra, e só saíram, não me lembro exatamente da data, mas só saíram quando foram substituídos por padres do Verbo Divino, mas em números muito restritos. Os franciscanos conseguiram aguentar a Revolução Portuguesa bastante bem, a Revolução Republicana, não é? Portanto, a igreja continua a crescer e até 1940 a igreja em Moçambique fica bastante estável e não tão afetada pela República, tanto como foi em Portugal. Pois, aqui é o Dom Manuel, se não me engano, Maria da Assunção, que era o superior dos franciscanos, foi missionário em Moçambique, há de ficar o chefe da prelazia de Moçambique, e vamos falar dele de novo, fica um missionário muito importante na história portuguesa, creio que foi publicado 1 ou 2 livros sobre ele recentemente, nos últimos 10 anos, e ele teve um papel importante nas negociações da Concordata, mas ele voltar sobre isso. Portanto, eu queria dizer que, de facto, tem uma missionação da monarquia até 1940 que é razoável em Moçambique. Os métodos eram clássicos para a época, que era uma evangelização por cima, feito com estabelecimento de missões, construída de pedras, com prédios, não é? Com escolas, com professor e com apoio do Estado. O que nós vemos hoje em dia, talvez, como sendo o método clássico, o antigo de missão. Portanto, esse é o período que vai até 1940, onde a congregação dos padres franciscanos domina Moçambique, e por isso mesmo os franciscanos têm uma ideia em Moçambique, até hoje, até certo ponto,
de ser uma das primeiras congregações, uma das congregações mais importantes de Moçambique. Os jesuítas, de uma certa maneira, também têm uma continuidade histórica mais longa, mas um território onde estiveram presentes menor. Peço passar para o próximo slide. Muito bem. Então, aqui é uma igreja no centro de Moçambique. A ideia era de mostrar essas construções imponentes que foram feitas depois de 1940, mas no fundo, em todo o século XIX, essa ideia de ter uma igreja na qual a gente investe para um tempo indefinido, portanto, construir de prédios e onde se marca o território com símbolos fora da igreja. 1940 é a concordata, penso que não precisa voltar ao assunto, imagino que já saibam bastante e tenham ouvido falar no caso da Angola antes. A concordata em relação a Moçambique não tem muito de específico, a não ser o Dom Rafael, que nós vimos no slide antes, teve um papel muito importante nas negociações, que penso que é bastante único, porque tinha confiança no Vaticano e tinha algumas boas confianças dentro do governo do Salazar. E, como sabem, as negociações do concordado foram muito longas, se não me engano, começaram em 28 até 1940. E uma das discussões que foi feita em relação a Moçambique é que o Dom Rafael tentou convencer o Vaticano e Lisboa, o governo de Lisboa, para não estabelecer outra forma a não ser uma prelazia, portanto, que desse todo o território de Moçambique para congregações dos padres franciscanos. O Dom Rafael conseguiu impor isso como assunto de discussão muito importante na concordata e, de facto, Lisboa, o governo de Lisboa, conseguiu ter uma coisa que lhe convinha mais, que era decretar o território sendo de uma igreja mais madura e, portanto, estabelecer diocese. Essa é uma das discussões, uma das facetas das discussões da concordata. E falo disso porque o que aconteceu, uma vez que a concordata foi assinada, é precisamente de extinguir a prelásia de Moçambique, que era gerida pelos franciscanos, embora tenham outras congregações, como eu mencionei, e estabelecer 3 dioceses em Moçambique, que o primeiro era no sul, a diocese de Lourenço Marques, uma diocese no centro do país, da Beira, que de facto era a diocese manica, só fala aquele Zambésia e Tete, e depois uma diocese do norte, que é Nampula, para todo o resto do país, portanto, Niassa e Cabo Delgado. Os bispos foram nomeados, como sabem, com a concordata. O governo de Lisboa tinha direito de concordar ou discordar dos bispos escolhidos, e havia, portanto, discussões entre Roma, o Vaticano, aliás, e o governo de Lisboa sobre quem se podia nomear. E foi nomeado o Clemente Gouveia, que viera mais logo a ser um cardeal, o primeiro cardeal da África, que era um lazarista, que era um bispo, no meu entender, bastante conservador. Acabou, eu acho que na memória moçambicana é uma faceta importante, andava de Rolls Royce em Moçambique, no sul de Moçambique, visitava as missões num carro da rainha, no fundo, não é? E tinha uma versão, esse talvez seja minha própria coloração por causa do diário do Bispo da Beira que eu li, tinha uma visão bastante imperial da igreja. Para o norte de Moçambique, em Nampula, foi escolhido o Teofilo José Pereira de Andrade, que é um bispo franciscano, portanto, o franciscano não foi nomeado para o sul, onde tinha uma presença muito forte, mas, pelo contrário, para o norte, onde não tinha precisamente nenhum franciscano. E para o centro do país, para a Beira, acabaram a escolher o Dom Sebastião Soares de Rezende, figura bastante conhecida, liberal, diria eu, que era um padre diocesano na altura que foi nomeado, e que viera na história a ser um bispo importante, bastante conhecido, bastante liberal
no meu ponto de vista. A Igreja beneficiou bastante da concordata, beneficiou de todos benefícios, precisamente, que a concordata dava, que era o salário para o... sim, perfeito. O salário que tinha para os bispos, recebiam terras, recebiam dinheiro para evangelizar. E o que a gente vê desta altura é uma expansão da Igreja Católica em Moçambique a partir de 1940 bastante impressionante. Com os meios que foram dados pelo governo, numa concepção ainda bastante clássica da concepção da evangelização, e uma concepção também imperial da evangelização. A Igreja ocupou terrenos, e eu li o Diário do Bispo e estudei bastante a Diocese da Beira, como eu disse, e tinha mesmo essa ideia de ocupar lugares, ocupar distritos, ter uma igreja em cada distrito, e, portanto, vão estabelecer missões, escolas em cada distrito, portanto, distrito sendo a unidade administrativa do Estado, não é? E vão construir igreja imponente, construir escolas e converter. Essa é a ideia, não é? E conversão, portanto, esse será mais logo, mais à frente, mais tarde, uma das críticas, uma concepção da conversão que é de cima para baixo e que depende bastante da escola, nas quais eram cuja tendência era obrigatória. Por tanto crítico que possa ser essa maneira de trabalhar, o facto é que, de facto, a Igreja Católica, nesse período, vai crescer de maneira muito significante, e peço passar para o próximo slide. Aqui eu andei a fazer estatísticas sobre o número de missionários que entraram na Diocese da Beira. Como eu disse, eram o que são hoje em dia 3 províncias, que é Tete, Zambésia, Manica e Sofala, 4, de facto. E essas linhas não são bem lineares, precisamente porque em 52, por exemplo, a Diocese de Zambésia, de Quelimane, foi criada, portanto o número cai, mas de facto o crescimento é contínuo. E o que podem ver aí é que o número de padres explodiu, passamos de 100 para 300 em 20 anos, não é? Portanto, triplicou o número de padres, penso que mais ou menos a mesma coisa. Portanto, o número globais de religiosos que foram para Moçambique foi muito significante. Posso, pela experiência da Diocese da Beira, que eu estudei bem, dizer que nem foi tudo linear, e escrevi um artigo sobre o assunto. A gente tem, muitas vezes, a ideia que a concordata facilitou tudo e que, portanto, tinha uma harmonia, não só o apoio do Estado para a Igreja, mas também uma harmonia. De facto, é um pouco mais complicado. O Bispo da Beira, por exemplo, queria contratar todas as congregações que podia, tinha um terreno, um espaço muito grande para evangelizar, e, portanto, viajou na Europa, nos Estados Unidos, para tentar recrutar novas congregações e sociedade missionária para vir para Moçambique. E, rapidamente, ainda no fim dos anos 40, início dos anos 50, encontrou dificuldade por parte do governo português, que não queria que haja missionários de origem italianas, alemãs e holandesa, no argumento que essas nações tinham perdidos os impérios deles e tinha risco de ter um ciúme nacionalista, portanto, arriscava ter esse tipo de missionário a trabalhar para a Igreja, mas contra a nacionalidade ou a nação portuguesa. E, portanto, houve uma proibição durante alguns anos de ter missionários alemães, italianos e holandeses, proibição contra a qual o Bispo da Beira trabalhou, viajou para Lisboa, foi ver o Salazar, encontrou para tentar argumentar, encontrou vários ministros, e no fim ele ganhou até certo ponto essa luta,
conseguiu alguns alemães e alguns italianos para a diocese dele, mas houve um princípio que não creio que tenha sido lei, mas um princípio implícito, suponho, que de facto não podia em cada diocese ter mais do que 50% de missionários que sejam estrangeiros. E para o bispo da Beira, que era muito ultramontanista, se essa é a expressão, não é? Muito ligado ao Vaticano, para ele era o mais importante, embora seja nacionalista, para ele era mais importante ter missionários do que esses princípios e preocupações nacionalistas. Enfim, portanto, isso para dizer que a relação entre o governo e a igreja não era linear, e havia ponto de fricções. Outro ponto de fricções que emergia regularmente era, obviamente, uma questão de dinheiro. O bispo da Beira se queixava que a diocese de Lourenço Marques recebia mais nos cálculos dele, escrevia para Lisboa exigir mais, tinham prometido fazer uma escola secundária, não aconteceu, fica muito zangado, viaja para Lisboa, etc, etc. Portanto, há bastante preocupações. Até que há momentos, de facto, esse é um artigo que eu tentei, que eu escrevi, aliás, há momentos onde até essa ideia da concordata é posta em questão, a ideia de acabar com o concordato, o rever a concordata, foi discutido em vários momentos. Antes de passar ao período seguinte, queria dizer que a igreja que... podemos ver o slide a seguir? Ok, aqui era o número de conversões, não é? E, de facto, esse investimento, dizia eu antes, em prédios, em missionários, em escolas, etc., vai se traduzir em números de conversões que vão crescendo e que vai criar uma cristianidade em Moçambique, no centro de Moçambique, aqui é só a diocese de Beira, em crescimento muito grande, não é? E, portanto, esse investimento financeiro e humano para a evangelização vai pagar, se posso dizer assim, e vamos ver o nascimento de uma igreja católica, em termos de cristãos, não é? Que vai ser significativa, particularmente a partir dos anos 50. E aqui temos o número de batismo por ano, e está a crescer, não é? Não é só constante, mas em crescimento. E o que vamos ver é não só o número de crentes que vai crescendo cada ano, mas vamos começar a ver o número de catequistas, os bispos em cada diocese criam escolas de catequistas, escolas de, aliás, sim, escolas de professores, não é? Institutos, suponho, e vai-se desenvolver uma série de quadros da Igreja católicos e até no início dos anos 60, uma série de religiosos africanos. E do argumento que eu faço no meu livro é que, de facto, a Igreja começou sendo imperial no funcionamento e no pensamento, mas pouco a pouco vai se africanizando e vai mudar de dinâmica até os anos 60, quando precisamente vamos ter divisões entre diferentes concepções da Igreja, mas também os números dentro da Igreja, como os equilíbrios, talvez melhor dito, vão mudar. Peço passar, sim, exatamente, vamos falar do Vaticano II, até a descolonização, portanto, a última secção. Aqui é uma igreja, é uma fotografia do centro de Moçambique nos anos 60, não tenho os pormenores, os padres brancos me deram essa fotografia, e não sei qual é a congregação, não consigo reconhecer a xarope, não cheguei a esse ponto de fineza, de entendimento da igreja, mas é uma fotografia que para mim fala muito sobre os tempos. Penso que não só a roupa, a atitude da irmã de dançar com o povo africano, penso que seria impossível nos anos 40, mas também o tipo de fotografia, a maneira de fazer a fotografia é muito datado dos anos 60. Portanto, o Vaticano II são as reformas, não preciso, penso, ou espero eu explicar o que é.
o Concílio Vaticano II teve muito impacto em África e teve muito impacto para todos os bispos e todas as igrejas. Os bispos moçambicanos foram para Roma, para as sessões, nem todos a todas as sessões, mas o bispo da Beira, o Dom Sebastião Soares de Rezende, vai a todas as sessões e vai ser o bispo moçambicano que mais, aliás, o bispo português, que mais fala no concílio. Vai intervir em várias sessões, penso porque alguma coisa quer dizer e também porque fala o latim muito fluentemente, o que claramente é um sine qua non para poder intervir no concílio. Mas ele não só vai falar e contribuir muito no concílio, como vai escrever artigo para o jornal dele. Ele estabeleceu um jornal para a Diocese da Beira, que vai ser um jornal muito influente, um jornal liberal, algo crítico em relação ao governo, pelo mínimo que dá uma voz diferente, não é? E ele escreve artigos sobre o que acontece em Roma para os católicos em Moçambique, e quando regressa em Moçambique, vai falar e dar palestras para os crentes, os missionários dele. Portanto, um papel importante no próprio concílio e um papel importante quando ele regressa em Moçambique para disseminar os frutos do concílio. E o concílio de Moçambique vai trazer novas dinâmicas, como de todo lado, vai ser difundido rapidamente por missionários jovens que são interessados no concílio e nos frutos do concílio, através, primeiro, o estabelecimento de semanas missionárias, que eram organizadas para treinar os missionários, e essas semanas eram realizadas regularmente, e depois vão fazer semanas pastorais que circulavam no país para, de novo, treinar os missionários e atualizá-los sobre os frutos do concílio. A Diocese de Lourenço Marques vai recusar umas ou outras dessas semanas pastorais, porque o agora cardeal não gostava do Vaticano II, portanto temos a diferente perspectiva conforme os bispos, mas Moçambique, aliás Beira, queria dizer, virou o centro do Vaticano II, diria eu, porque foi criado um centro catequético de Nazaré, foi depois, mais tarde, criado um outro em Nampula, mas esse Nazaré virou o mais importante, penso eu, pelo empenho que foi feito. Organizavam essas semanas missionárias e pastorais, e houve um dinamismo, primeiro porque tinha um apoio do bispo, mas um dinamismo interno muito interessante. O diretor fez o esforço de ter membros de cada congregação que atendesse o centro catechético, faziam formações regulares, criaram um centro de pesquisa que fazia publicações, uma revista, publicações regulares, e faziam conferências, e virou o centro, se quiser, intelectual da reforma em Moçambique. E isso influiu muito, de facto, o país, e mudou a dinâmica do pensamento da Igreja e da prática da Igreja. E vamos ver o distanciamento com essa evangelização antiga, digamos, focada sobre as missões, e vamos ter um outro pensamento, outro práticas, a ideia que, de facto, catequistas podiam fazer muito mais para a evangelização e para o funcionamento da Igreja. E em certas como se diz, congregações ou certos quartos, acho que não é o termo certo, certas zonas da Igreja, vamos ver um desenvolvimento mais forte, em particular, de novo, na Beira, nesse caso em Tete, com os padres de Burgos que vão aderir nos anos 65 para a frente para a teologia da libertação. Essa influência veio para os padres de Burgos porque tinham missões no Chile e ficaram influenciados lá no Chile, e depois já essas ideias da teologia da libertação circularam dentro do Instituto de Burgos, e os missionários em Moçambique começaram a aderir. Em 1969,
o Instituto de Burgos, que é um instituto das missões espanhóis, decidiu adotar a teologia da libertação como orientação do Instituto, e, portanto, para todos os missionários. E isso vai criar outras dinâmicas ainda dentro da igreja. É muito um grupo pequenino, mas um grupo influente que vai puxar a igreja ainda mais para a reforma, não querendo precisamente usar mais escolas, não querendo ter igrejas que sejam prédios, querem focar a igreja sobre as pessoas e sobre as comunidades. Essas reformas da igreja, talvez queiram saber mais e possa responder a perguntas depois, mas vão criar, de facto, fraturas dentro da igreja. Nem todos queriam fazer essas reformas do concílio. Eu mencionei o cardeal lazarista de Lourenço Marques, que tinha reticências, e na Beira, os padres franciscanos também tinham bastante reticência em relação a essas reformas que vão a ser organizadas pelo Centro Catequético de Nazaré e pelo bispo. Nem todos os franciscanos, um ou outro foram para o Centro Catequético, portanto tinham o franciscano lá no centro, mas o superior dos franciscanos nos anos 60 parece ter sido muito conservador, e a própria PID, quando foi nomeada, achou que era uma solução fantástica, porque finalmente teríamos uma igreja que ia ser como devia ser, a favor do interesse nacionais, etc. Escreveram um longo relatório. E o Dom Sebastião Soares de Rezende morre em janeiro de 1967, e aí vem o novo bispo, Dom Manuel Ferreira Cabral, também ele bastante conservador. Mas mais do conservador, penso que foi talvez inexperiente, e chegando numa diocese que tinha começado a fazer novas experiências, que tinha uma diversidade muito grande em termos de números de congregações e de experiências, ele chegou e fez uma série de erros. Vendeu o jornal da diocese, o Jornal Católico, que foi mal aceito pela maioria dos missionários. Negou entrar em diálogo com os missionários, achava que ele era bispo, dava ordens, os missionários eram para seguir as ordens. E a igreja na Beira começou a se dividir. Os padres que, seguindo o Concílio Vaticano II, começaram a contestar o bispo, até chegaram a exigir ele ter reuniões, o que ele não quis, e sugeriram que talvez era melhor ir ele de volta para Portugal. E a situação azedou, numa medida que a Guerra de Libertação tinha começado, e uma série de missionários foram expulsos ou não autorizados a regressar para Moçambique. E a situação azedou particularmente com os padres brancos, que já tinham discutido em 1969 se deviam sair de Moçambique, uma vez que achavam que a situação estava muito complicada politicamente, a igreja arriscava ser comprometida numa situação que não merecia. Em 1971, com esse bispo que não ouvia, não queria dialogar, decidiram sair de Moçambique e fizeram uma saída pública, acabaram sendo expulsos e criou um escândalo mundial que levou, por acaso, o bispo a fugir de Moçambique. E digo fugir porque é assim que foi entendido, na medida que o bispo Dom Manuel Ferreira Cabral apanhou o voo à noite sem dizer nada a ninguém e fugiu para Lisboa, onde ele tentou ser reformado como bispo, e o Vaticano não gostou, ele deixou-se sentar vários meses antes de decidir retirar e escolher um substituto. A situação a seguir da saída dos padres brancos ficou muito complicada. A Guerra de Libertação começou a aproximar o centro da diocese de Beira, e as divisões ficaram complicadas, houve violências, e tínhamos aqui, de facto, a capa de um jornal, se podemos voltar, peço desculpas, da Boa Nova, que acredito que conhecem,
mas com o título que achei muito importante e muito interessante, Missão em Moçambique, e essa revista de 1972, Caminhos Novos e Difíceis. E, de facto, é exatamente isso que aconteceu naqueles anos, de início dos anos 70, e a Beira ficou, de facto, o centro, o epicentro da reforma, mas também o epicentro das divisões dentro da Igreja. E não duvido que conhecem o caso do bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, e dos combanianos. O Dom Manuel Vieira Pinto, claro, tinha a trajetória dele ligeiramente diferente, mas tinha sido também, não sei se sabem, como é que chama? O administrador apostólico da Diocese da Beira. E ele ficou lá, creio que um ano e meio, a gerir a Diocese da Beira. E ele entrou nessas dinâmicas que viu lá e testemunhou. E talvez tenha uma pergunta que podia-se fazer, saber a influência da Beira sobre o pensamento do Dom Manuel Vieira Pinto. Os combonianos que fizeram com ele essa carta do imperativo da consciência em 74, onde tomaram posição a favor da independência e foram expulsos, os combanianos também tinham presença na Beira. Portanto, penso que as divisões das dioceses são muito relativas e, no fundo, o que quero dizer é que a dinâmica, de facto, era da Igreja no seu total, uma dinâmica iniciada pelo Vaticano II, agravado com essa guerra de libertação ou de descolonização, que criou divisões muito profundas. E, de facto, houve muito conturbos, e creio que Moçambique talvez seja o território português colonial onde a Igreja foi mais corajosa e mais dividida, e talvez ao mesmo tempo mais interessante, não é? Portanto, o Dom Manuel Vieira Pinto fez essa saída em 74, temos os Padres Brancos que saíram em 71, em 74 também há um outro caso muito menos conhecido, que são os Padres do Picpus, que também estão em Lisboa, que eles também decidiram sair, logo a sair o Dom Manuel Vieira Pinto, e uma parte dos padres saíram, logo saiu o primeiro grupo e houve a Revolução dos Escravos, e, portanto, um grupo ficou e um grupo tinha já saído do país. Mas houve uma dinâmica global da Igreja em diferentes dioceses, em diferentes grupos, não é? Onde o protesto contra a descolonização, aliás, contra a colonização, cresceu bastante. Vou concluir aí, espero que terei dado uma ideia geral da dinâmica do catolicismo em Moçambique que seja útil, e acabei com essa fotografia que é a Catedral de Maputo, hoje em dia, não é? Lourenço Marques, e com o Samora Machel, onde houve hoje, de facto, a inauguração do novo presidente moçambicano, hoje de manhã, portanto, um lugar simbólico e um lugar que é interessante porque a Igreja, de facto, é o poder político, portanto, essas dinâmicas, claro, obviamente não pararam com a independência, tomaram novas dinâmicas, mas eu fico para o colonial e agradeço muito a vossa atenção. João Miguel, muitíssimo obrigada. Eu realmente enfim, para mim foi quase tudo novo e queria só, de facto, assinalar aquilo que hoje na nossa hesitação do início não assinalámos, que é que estamos a falar de Moçambique também num dia em que Moçambique esteve, em particular, nas nossas notícias, com, enfim, a tomada de posse do novo Presidente da República. Mas, João Miguel, se calhar passava-te a palavra para gerir aqui um bocadinho do tempo que possamos ter para alguma questão. Obrigado. Eu peço por agradecer ao Éric a sua excelente intervenção, que foi na linha de muitos estudos que já fez. Eu também queria perguntar se alguém tem algum comentário, algum testemunho, alguma questão a colocar ao Éric. Posso? Posso, sim, Só para, antes... sim. Não, é só porque eu gostei em particular. Bem, achei muito interessante a história
dos ciúmes nacionalistas entre as igrejas, mas gostei muito de uma expressão que o Eric usou no final, que era de que a igreja foi corajosa em Moçambique. E queria só, se calhar, que desenvolvesse um pouco enfim, 3 aspectos pelos quais podemos dizer que foi corajosa e que diferencia a ação da igreja em Moçambique das outras antigas colónias portuguesas. Exato, portanto, uma igreja profética, de facto, não é? E penso que, de facto, é uma coisa que se desenvolveu nos anos 60, na Diocese da Beira, com os padres brancos, que a saída dele, disseram eles que era uma saída, um movimento profético, essa era a intenção deles, não é? E depois o Dom Manuel Vieira Pinto, e depois os padres Picos. E o argumento que eu faço nesse último artigo que eu escrevi é que, de facto, há como se diz, um snowball effect. Portanto, leva a ter um segundo e começa a criar um movimento global, não é? Um movimento mais largo. O bispo de Tete, que é um bispo historiador, Dom Diamantino, escreveu um artigo há alguns anos, talvez, dizendo que ser profético não é necessariamente sair do país. E é um comentário muito útil na medida que há vários gente da Igreja Católica em Moçambique que não foram expulsos ou que não escolheram sair do país e que foram proféticos na mesma. E o caso óbvio são os padres de Burgos, que fizeram uma escolha, como chamavam eles, a favor do povo, e que por isso escolheram dar apoio a Frelimo. E o apoio deles foi bastante longe, não é? Alguns dos padres foram mesmo não só frequentar a Frelimo, como ajudar a eles contra o exército colonial português. Imagine que outras ações proféticas foram feitas por vários outros missionários em vários cantos de Moçambique, e profética talvez não seja sempre necessariamente tão extremo como apoiar o movimento de libertação a ser expulso. Há também outras ações proféticas que possam ser uma escala menos ou duas, não é? Mas houve um movimento que, penso, na igreja moçambicana foi mais forte, talvez, que na igreja de Angola, ou até creio, que, embora não conheça muito bem, da Guiné-Bissau, não é? E acho que talvez há uma especificidade que não sei bem qual é a origem, não é? Mas penso que há várias questões, penso que há certos bispos que criaram essa dinâmica, falamos muito do Dom Sebastião, Dom Manuel, mas tinha também uma igreja muito internacional, esse é o outro ponto que os historiadores já apontaram, com precisamente esse instituto, por exemplo, espanhol, que trouxe ideias da teologia da libertação que eles próprios, aos quais eles próprios foram expostos no Chile. E, portanto, há outras dinâmicas que são transnacionais das congregações, não é? E aí há uma circulação de ideias que talvez tenha sido maior em Moçambique por ter um número de padres e irmãs e irmãos que eram mais internacionais de uma grande diversidade da sociedade e congregações. Obrigada. Obrigado também, mais uma vez. Eu só fazia a ligação porque o Frei José Nunes, que falou a semana passada, fez uma breve referência a Moçambique. Ele também seguiu o livro do Lawrence Anderson, que fala precisamente na Igreja Colonial, na Igreja das Missões e na Igreja Profética. E o Eric, que estuda, faz assim um estudo mais fino e mais minucioso, depois tem aqui, dão-nos aqui um apanhado também de vários fios teológicos de que tece essa igreja profética, não é? Que em alguns casos está ligada a correntes teológicas muito específicas, noutros nem por isso, não é? O Dom Sebastião Soares de Rezende também tem uma ação, também é um profeta e também tem uma intervenção profética, não creio que tenha assim uma ligação à teologia da libertação. Eu, pronto, como trabalho com a história, também fiquei muito sensibilizado pela questão
da própria periodização, não é? Porque geralmente há a tendência para fazer periodização 1940 e 1974, não é? Portanto, acaba-se com a Revolução e o Éric faz até 1960 e, portanto, há aí uma mudança na Igreja Católica que passa pelo Concílio Vaticano II, que também se corresponde, de certo modo, com uma mudança na própria sociedade moçambicana, que é o processo de descolonização, que também, no facto, começa na década de 60. Agora foi publicado aquele livro em que ambos colaborámos, que é o Crepúsculo do Império, e depois o subtítulo é As Guerras da Descolonização, não é? Que é muito polémico, são guerras da África, são guerras coloniais, porque há quem diga que a guerra colonial é uma guerra de conquista de império, de novos territórios, portanto não foi esse o caso, e então chegou-se a uma expressão mais consensual, que era a guerra da descolonização. E a descolonização também também passa pela Igreja Católica, a descolonização das consciências, ainda na década, ainda durante o próprio período do colonialismo. Exato. Não, acho que não tem resposta, mas a questão da periodização, de facto, eu pus 1960, não sei se é a data adequada. Para algum há de ser a data adequada, para outro não é, não é? O Dom Sebastião, por exemplo, li o diário todo dele, e o ano que penso que ele mudou ideias foi o diário que foi perdido. Portanto, não tenho a prova que ele tenha mudado aquele ano, mas a gente tem um ano antes, um ano depois, e a gente vê a diferença. E o facto de ser profético e de se posicionar em relação à descolonização é um assunto complicado. Portanto, há diferente tipo de colonialismo, há diferente tipo de descolonialização, há diferente tipo de igrejas, não é? E o Dom Sebastião, no meu ver, era liberal, não é? E durante muitos anos estava feliz com o colonialismo. Muda de ideia sobre o colonialismo quando perde fé no lusotropicalismo, não é? E que tem a ver com um ministro que ele gostava muito, etc. Enfim. E ele escreve no diário dele, e ele tinha muito consciência que o diário ia ser guardado, ia ser talvez publicado, portanto era muito cuidadosamente escrito, não é? Mas ele diz a questão é que a descolonização vai acontecer, a questão é do quando. E para ele próprio a questão não era, portanto, se havia descolonização ou não, era que a igreja tinha que ficar. O poder político português ia desaparecer, mas a igreja tinha que ficar, e por isso se reposiciona. Mas não é uma questão complicada, não é? Depois, vários padres se posicionaram de diferente maneira, a diferentes momentos, para cada um tem o seu processo. Agora, há processos de grupos também, quando uma congregação, por exemplo, toma a decisão de aderir à teologia de libertação, fica já uma instituição, não é? Mas há uma diferença, por exemplo, também entre os franciscanos e os padres jesuítas. Infelizmente não tive acesso e não vi o arquivo dos padres jesuítas, e me interessa muito as ideias deles exatamente sobre o colonialismo e a descolonização. No meu entender, é isso que eu escrevi no meu livro, e ninguém até agora contestou, mas no meu entender, desculpa, os padres franciscanos ficaram fascinados, talvez seja a maneira mais positiva de dizer, ou bloqueado, com aquele período da prelazia de Moçambique, onde os franciscanos eram a igreja de Moçambique. E vejo isso porque até hoje tem essa ideia que deviam ter certas missões no norte, e para ele é o período glorioso da Igreja Católica e dos franciscanos. E tinham essa ideia de querer continuar esse período onde os franciscanos tinham grande propriedade, tinham um papel importante, etc. E eram muito nostálgicos do passado.
E penso que esta nostalgia para o passado levou eles a ser muito a favor do colonialismo, os franciscanos portugueses, não é? Porque depois, nos anos 50 e 60, vieram franciscanos moçambicanos, não é? Que foram, que vieram a ser, como se diz, promovido, não é o termo, mas pronto. E, portanto, já começa a haver outras dinâmicas. Mas me parece que os jesuítas, do outro lado, eram muito a favor de uma ideia do colonialismo, mas tinha que ser reformado para o século do tropicalismo. E me parece que tanto os jesuítas como os franciscanos, a questão dele é que o centro da igreja tinha que ser Lisboa. E os padres estrangeiros, o centro da igreja era o Vaticano. E o Dom Sebastião talvez seja aí o bispo diferente. Para ele, o centro era o Vaticano. E aí a ideia ultramontana, não é? E é sobre diferentes questões, as congregações se posicionam de maneira diferente, mas depois isso influencia o pensamento político deles, não é? E penso que, por exemplo, o período tropical, não é? Com a vinda do autor para Moçambique, etc., esse período do governo, deu para vários padres e o próprio bispo, não é? Um período que acreditaram que o colonialismo podia ser reformado e a descolonização até os próprios colonizadores, não é? Acreditavam que daqui a 50 ou 100 anos ia haver descolonização, o certo ponto, não é? Quando eram bem português já podia descolonizar, se calhar. Mas, portanto, é um assunto muito complicado e acho que essa fineza e essa complexidade é o nosso trabalho de tentar restaurar e penso que é isso que rende a história da Igreja fascinante, não é? Porque há uma subtileza, uma complexidade das dinâmicas que é impressionante. João Miguel, eu tive que te pôr mute há bocadinho. Tens que abrir o som. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta. O Eric não só um especialista da história da Igreja, da missionação católica em África, mas também de muitos outros temas em África. Neste livro publicado recentemente, escreve também um excelente capítulo sobre o nacionalismo africano, em que também tenta dar uma visão mais plural e mais complexa do que é o nacionalismo africano, não é? Já Construindo agora, uma João Miguel, história. qual é o livro? Porque pagar. O Crepúsculo do Império, penso que o subtítulo é As Guerras da Descolonização, dirigido pelo Pedro Aires Oliveira e pelo João Vieira Borges, que é um livro de 800 páginas com muitas perspectivas, também colabora Maria José Lobo Antunes, que é filha do António Lobo Antunes, sobre fotografia durante as guerras coloniais, as guerras da descolonização. Agora diz guerras da descolonização, acho que é mais correto. E o Eric tem lá um excelente capítulo que eu também, exatamente é esse. Eu também aconselho sobre o nacionalismo africano, em que tem esta visão histórica, em que tenta reconstituir o que é que realmente se passou, não é? Tenta dar uma visão sobre as diferentes fios e com toda a complexidade dos nacionalismos africanos, tal como faz para a Igreja Católica, tentando sempre dar uma imagem da pluralidade e da complexidade desta instituição, feita de espírito e de instituição e de europeus e de africanos, não é? E que neste período também se foi enraizando cada vez mais na sociedade africana. Eu não sei se há aqui mais alguma questão, se não encerrava aqui a sessão. Eu penso que encerramos. Obrigada, João Miguel. Okay. Henrique, muitíssimo obrigada. Agradeço muito a vossa Foi presença riquíssimo. e audiência.
foi riquíssimo e acho que vamos digerir um bocadinho mais e aviso já, como uma espécie de ameaça, que gostaríamos muito de ter um pequeno ensaio semelhante a esta apresentação para a revista Reflexão Cristã, que editamos desde 1975 e este é o ano em que o Centro de Reflexão Cristã celebra os seus 50 anos de existência. Seria uma honra, Henrique, poder ter enfim, não é bem uma revista académica, mas Obrigado. é mais do que um pasquim e por isso, com certeza, aliás, a qualidade dos nossos textos fala por si. Muitíssimo obrigada. Eu não sei, eu peço, enfim, vamos mesmo concluir. São 8 da noite aqui em Lisboa. Obrigada, João Miguel. Obrigada a todos. Para a semana reunimos-nos de novo. As informações mais atualizadas estão no Facebook. Ou então comigo, ou por e-mail. Para a semana voltamos a falar. Obrigada, Henrique, mais uma vez. Uma boa Muito noite. obrigado, foi um prazer. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado.